Eu tô muito curioso hoje porque otorrino, especialista em rinoplastia, Esse é um assunto interessante. me traz muita curiosidade e mais pelo lance também de ter um resultado acima da média num segmento de faculdade. A Tá. gente escuta, hoje ficou muito na moda falar de empreendedorismo, você vê muita gente levantando bandeira de não precisa da faculdade. Eu não penso dessa forma. Eu acho que se a pessoa é o sonho da pessoa, é aquilo que ela quer, eu acho que é um caminho sim. Eu acho que a gente não pode tratar a faculdade como um único caminho, que é o que a gente estava conversando aqui. E aí, antes da gente entender um pouco desses resultados, eu já queria entender o seguinte: como que você cresce, como que foi esse seu crescimento, assim? Como foi esse início da sua carreira, da sua vida? Você já queria ser médico? Você sempre teve o sonho de ser médico? Eu acho que assim, né? Teve uma geração que veio do pós-guerra que o Baby Boomers, né? Depois teve a geração X. X. Eu acho que a geração X criou isso, assim. Tem que ter uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade. Se você não fizer uma faculdade, você não vai ser ninguém. A nossa geração, a geração Millennium, acho que começa em 1980. Eu nasci em 84. A nossa geração já começou a questionar muito isso. Eu cresci numa família de professores. Meu pai é pós-doutor em educação, minha Uau. mãe é professora de gramática, ela dava aula na escola pública de português e de francês. Naquela época tinha francês na escola Caraca. pública. A minha tia é professora, meu tio, minha avó. Então, para mim, sempre foi uma coisa assim, Normal. certa, que eu ia fazer uma faculdade. Eu nunca passou pela minha cabeça em questionar isso e, enfim, eu ia fazer alguma coisa. Acabei pensando em fazer publicidade, pensei em veterinária. Veterinária foi uma escolha que eu fiquei muito tempo pensando. E sempre pensava na medicina, sempre pensava na medicina, sempre pensava na medicina. E aí teve um episódio que foi um divisor de águas na minha vida, que eu era novo. E eu morava numa chácara, e a gente tinha um monte de cachorro, os cachorros ficavam soltos, e aí teve um cachorro que teve uma... Vou falar no termo leigo, né? Teve uma bicheira, um monte de verme na patinha dele, e quando eu vi aquilo, eu fui, botei ele ali no cantinho e comecei a tirar. E fui tirando aquilo lá, e eu gostei daquilo. E a minha mãe não jantou naquele dia, o meu irmão não sentou do meu lado, ele ficou longe de mim, todo mundo com muito nojo. E eu falei, cara, tem alguma coisa diferente, né? Tem alguma coisa diferente aqui. Isso... Quantos anos você tinha nessa época? Ah, cara, acho que eu devia ter uns 15 anos, Aí, com 16 15 anos, anos. você teve essa percepção que você Que aí tinha eu queria veterinária, entendeu? Eu falei, pô, eu vou fazer Entendi. veterinária. Adorava cachorro, a gente sempre teve muito bicho em casa, gato, cachorro. Então, aí, pra veterinária, pra medicina, acabou sendo um pulo, entendeu? Entendi. E aí, você vem de uma família já totalmente voltado pra educação, assim, muito Sim, forte. sim. Você veio de uma família estruturada financeiramente ou não? Não, assim, a minha tia sempre falava isso. A gente é muito rico intelectualmente, mas assim, minha mãe é professora de escola pública, né? O meu pai dava aula em universidade, então teve um período que ele teve um salário bom. Eu sempre estudei em escola particular, fiz cursinho, então assim, tive Normal. condições Mas não, a gente nunca rico, não, Porque nunca. a gente tem a percepção, assim, eu lembro que quando eu fui Classe pra... média. Porque eu lembro que quando eu fui pra faculdade, a percepção que a gente tinha do médico, da pessoa que queria ser medicina, era a pessoa que já vinha de uma família de médicos ou que queria Sim, ganhar muito dinheiro. sim, Né? Essas eram sim. as duas pessoas mais claras que a gente vê na É. faculdade. Então você não veio da família de médicos, você era mais. Não era o lance da grana, eu acho que era mais o lance de se encontrar Teve, mesmo, ou depois, não? depois teve um outro episódio que os meus pais se separaram e eu lembro que a gente continuou morando na chácara e meu pai mudou pro sul. E aí, tanto que eu fui fazer na FURB porque o meu pai Ah, é foi de dar lá. aula na FURB. E aí eu Entendi. indo pra lá eu consegui desconto de filho de professor e o FIES. Então eu pagava R$ 300 na faculdade, porque Uau. até então eu só tinha condições de fazer faculdade pública. E naquela época o curso era muito mais barato do que hoje, entendeu? Sim. Então, e mesmo assim já não dava pra fazer, mas dessa forma deu. E aí meus pais se separaram e eu lembro que a minha mãe teve que vender o carro e a minha mãe teve que, quando ela saía da chácara e ia pra cidade, ela ia de ônibus. E não tem problema nenhum, mas aquilo me incomodava, porque ela nunca precisou fazer isso. E eu via que ela tinha que andar andar na estrada, que era uma chácara, andar na estrada até o ponto de ônibus e fazer isso. E eu percebi que aquela vida boa que a gente tinha, como eu te falei, a gente nunca foi rico, mas tinha uma vida boa. Sempre Tinha esse regredido colégio naquele momento. particular, então a gente tinha uma vida boa, não faltava nada pra gente.
E aí eu vi que começou a faltar pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão. Mas o lance com a minha mãe, assim, eu sempre fui muito ligado a ela. O lance com a minha mãe foi que começou a me incomodar, assim, sabe? O lance financeiro. Porque foi a primeira vez que teve esse lance financeiro. Porque ela assim. me teve, eu nasci, ela tava com quase 40 anos. Então, eu já via que ela tava numa fase que, por mais que eu ainda era muito novo, ela tava numa fase que ela ia precisar que alguém ajudasse, entendeu? Ela já tava aposentada. Então, aí, isso foi uma coisa que me fez pensar em dinheiro. Eu falei, opa, eu quero aquela vida de volta, entendeu? E aí, no entendimento que você tinha, a medicina podia te proporcionar isso. Mais do que a veterinária. Entendi. Hoje a veterinária, eu acho que ela tá muito maior do que naquela época. Porque hoje, nossa, tem especialidades dentro da veterinária. Você tem um cachorro, você leva num hospital. Então tem várias especialidades, tem aparelhos de exame. Então eu acho que hoje em dia seria uma dúvida maior. Mas naquela época não. Mas eu vejo assim, como eu tive essa experiência dentro da faculdade, é muito claro hoje, acho que você até vai concordar comigo nesse sentido, é muito claro a diferença que tem entre garantias, assim, de cursos. Boa, né? Sim, okay. Porque eu acho que assim, hoje... Na medicina você tem uma garantia maior. Tipo assim, cara, me corrija se eu estiver errado, mas a percepção que eu tenho é assim, medicina, você pegou o CRM, você sabe que daqui 30 dias, que é o primeiro mês de formado, Sim. Você já vai ter uma quantidade mínima de dinheiro ali. Sim. Né? Sim. Assim, o médico que forma, ele consegue fazer plantão. E aí ele já garante uma quantidade... Sim. É uma mudança de... 25 conto no final do mês ele garante. E é uma mudança de padrão muito rápido, em 30 dias. Sim. Então a pessoa, ela vivencia lá, ela passa os perrengues da faculdade. Cara, não é fácil passar lá 5, 6 anos. Você abdica de muitas coisas, passa muito perrengue, mas você tem a certeza que você se formou... Sim. Eu tenho o filho do meu sócio é médico. E assim, na cabeça dele é muito assim, cara, falta tantos meses pra eu ganhar tanto. É isso. Né? Não, é isso. E nos outros cursos a gente não tinha. Então eu fazia engenharia civil, que lá em 2015 era o terceiro mais concorrido, assim, era medicina, direito e engenharia civil. Sim. E aí na minha cabeça, porque eu venho de uma família que não muito simples, então eles não tiveram essa cultura de estudar. Mas os chefes dos meus pais tinham filhos que tinham faculdade. Então, na cabeça dos meus pais, o que era? Se meu filho fizer faculdade... Ele vai ser chefe. Vai ser chefe. Sim. E aí, eu só conhecia aquela opção na minha vida também. Era tipo, cara, faculdade. Quando eu entrei na UFSC, cara, terceira maior universidade do país, de engenharia civil, eu pensei, minha vida tá garantida, vou mudar a vida financeira da minha e da minha família. Sim. Passou um ano, eu vi que os meus amigos que saíram formados, mais velhos, assim, eles não tinham um emprego garantido. E era muito abaixo do que eu imaginava que era um bom salário. Uhum. Daí eu falava assim, cara, e minha mãe ela sempre falou, não, você tem que ser médico, tem que ser médico, tem que ser médico. E agora eu entendi porque ela falou que eu tinha que ser médico. Assim, eu acho que é um curso muito difícil de fazer. É um curso difícil. Então, assim, não é um curso que dá pra você fazer só pelo dinheiro. Esquece. Isso não existe. É um curso que você tem que se dedicar muito, que você tem que gostar, você tem que ter amor àquilo. Isso é um fato. Mas pegando um gancho ali do que estava passando na minha cabeça como adolescente naquela época, eu percebi que eu gostava de cirurgia. Eu comecei a ter isso na minha cabeça. E sim, não vou ser hipócrita, eu podia escolher a veterinária e podia escolher a medicina, porque eu vi que ambos me atraíam e eu tinha uma paixão naquilo lá. Eu fui para medicina porque, obviamente, eu pensava nessa... É um bônus também, nessa né, cara? garantia de você ter um ganho a mais. Se você comparar os recém-formados de veterinário e os recém-formados de medicina, é isso que você falou. O cara tem uma garantia, o cara vai fazer um plantão e ele vai ganhar. Então ele consegue aí juntar aí 20, 25 conto ali no primeiro mês de formado dele, com certeza.